Oi, povo santo. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estou eu aqui neste domingo, mas você pode estar assistindo esse devocional outro dia. Amém? Meu nome é Kátia. Temos aqui a playlist de Mateus, que nós já fizemos o evangelho todo de Mateus. E estamos aqui agora no capítulo 9 de Marcos. A playlist está aí, Evangelho de Marcos. E na descrição também tem os meus outros canais, amém? Lá no Kawaii, no TikTok, eu estou lá com o perfil Mais Um Dia com Kátia. Pode procurar lá que você vai ver. TikTok eu não posto muito não, eu posto mais no Kawaii. Mas tá lá os dois perfis. Instagram eu não me identifiquei muito. Quem sabe, né, gente, daqui para diante possa ser que eu coloque, não é isso? Mas é muita coisa na nossa cabeça, não é isso? Então, vamos aqui para Marcos 9, 14. Vamos ler aqui alguns versículos que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Correndo para ele o saudaram, né? E perguntou aos escribas: que discute entre eles, não é isso? Os escribas perguntando. E perguntou aos escribas, melhor dizendo, que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e arranca os dentes, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-no, não é isso? Trazemos, deixa eu acender aqui a luz, gente, acho que fica. E trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito o agitava, agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revirou-se espumando. Olha que triste. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-te: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. É o jovem lunático, viu, gente? No fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, gente. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Oh, meu Deus. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando como violência, saiu, e ficou o menino meio morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E disse-lhe: Esta castra não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Vamos lá. Então, o jovem lunático, o que é uma pessoa lunática? Esse jovem ali, hoje a ciência tem vários nomes para depressão, para tristeza, depressão. Lunático hoje pode se tornar um epilético, que é aquele que tem crises de epilepsia, que se bate mesmo, se espuma. Às vezes a pessoa se joga no fogo, na água. Por quê? Porque no fogo a pessoa não vai se proteger. Uma pessoa lunática que tem uma epilepsia se joga na água, vai morrer afogado. Não é isso? Mas sabemos que a própria palavra de Deus diz que é um espírito imundo.
é um demônio. Mas o lunático, essas pessoas verdadeiramente que não têm a mente, né? A mente, ele vive no mundo da lua praticamente. Não tem a noção em si do que acontece ao redor. Mas esse menino aqui, ele era possuído. Então, no meio, quando estava ali no meio daquela multidão, o pai do menino foi recorrer a Jesus, pedindo socorro, porque ele era incrédulo. E ele pediu, Jesus falou, até quando estarei convosco, né? Jesus fala aqui, trouxeram um menino e perguntou-lhe ao pai, quanto tempo ele está assim? Não é isso? Mas só que antes ele disse, respondendo-lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ainda trazei-mo, tragam ele, que eu vou ver o que é que esse menino tem. E eu vou expulsar esse mal desse garoto. E aí o que é que acontece? O menino, o espírito maligno, quando foi se aproximando de Jesus, ele agitou o menino, começou a espumar, começou a se debater, como quem diz, eu vou sair daqui agora, e começou a se agitar. O que é que acontece, amados, com isso? Presta atenção que eu vou dizer para você. Quando tem um mal na sua vida, ou algo que está querendo atrapalhar a sua vida dentro da sua casa, às vezes até em você. Não é que eu estou dizendo que o espírito imundo está na sua vida, que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas muitas vezes, quando Jesus está se aproximando, a bênção está se aproximando da sua casa, da sua vida, vai haver um levante na sua casa. Vai haver um levante. Porque aquele espírito imundo, se você vê o demônio de Gadara, o endemoniado gadareno, também foi assim. Quando ele percebeu que Jesus, estava se aproximando, ele gritou, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, que tenho eu contigo. Ele agitou. Então, às vezes, você tem, na maioria das vezes, que vigiar, amados. Porque quando você vê aquela luta se aproximando, aquele levante, é porque Deus está se aproximando e Jesus tem uma vitória para você. Então, você tem que, ficar firme. E aquele pai daquele menino, perdoa a minha incredulidade, Senhor, mas cura o meu filho. E desde a infância ele tem isso. Isso não é de agora, é desde a infância. E Jesus, a Bíblia diz que ele tomou aquele menino, aquele jovem pelas mãos, gente. Jesus sempre tem uma mão estendida para operar o milagre na sua vida. E Jesus disse-lhe, se tu podes. E ele disse assim, o pai contando que o menino ia no fogo, ia na água para destruir. Imagine o sufoco daquele pai. Imagine o desespero daquele pai o tempo todo, quando aquele menino, sem saber nunca quando era que aquele menino ia dar uma crise, e de repente o menino corria, se jogava na água, se jogava no fogo, espumava, e quem era que conseguia expulsar aquilo ali? Então, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, né? Aí Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ele confessou a incredulidade dele e aceitou que Jesus realmente poderia fazer aquilo ali. E Jesus tomando pela mão o menino, e logo o pai do menino clamando em lágrimas, disse, eu creio. Tomado em lágrimas, chorando muito. Ele disse, eu creio que o Senhor pode fazer. E aí o que é que ele diz assim, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Às vezes nós ficamos com medo de confessar ao Senhor, que muitas vezes nós não estamos com aquela fé toda. Ficamos com medo de dizer, abrimos a boca, eu sou cheio de fé. Mas de repente vem uma situação na nossa vida e Jesus sabe que naquele momento sua fé está fraca. Por isso que ele compara com grão de mostarda. Porque mesmo ela sendo pequenininha, você começa, alimente aquela fé. Leia a palavra, busque, porque ela vem vindo, pelo ouvir. E você vai tendo fé. E a sua fé fica grande. E ele diz, perdoa a minha incredulidade, Senhor. E Jesus vendo que a multidão corria,
repreender o espírito imundo, sempre tem a multidão para olhar o que é que vai acontecer com você. Sempre vai ter a multidão para saber se realmente Deus vai operar o milagre na sua vida. Sempre vai ter aquela multidão para lhe acusar. Sempre vai ter a multidão. E no meio da multidão tem os bons, tem os maus. Mas sempre vai haver uma multidão. Muitas vezes ela vai ter que correr. Entendeu? Outras vezes Deus tira do meio da multidão para poder operar o milagre. Porque atrapalha. Entendeu? Não que nada ia atrapalhar o trabalhar de Deus ali, mas é necessário você muitas vezes sair daquele meio, como Jesus fez com o cego de Betsaida. Vá para casa e não entre mais nessa aldeia. Não é isso que já teve aqui o devocional. É só vocês olharem, pessoal, viu? Eu não coloco o título, eu estou colocando outros títulos, porque realmente chama mais atenção para o povo vir ver o devocional. Porque se eu colocar o jovem lunático, as pessoas não querem palavra de Deus. As pessoas querem disse-me disse, é contenda. Isso aí vai ler a Bíblia, não quero não. Entendeu? Então, tudo no título e na capa está incluído, não é nada aqui sensacionalismo e nem enganoso, está incluído no contexto. Amém? E ele, aí diz assim, ó, Jesus vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Tá vendo? E ele, clamando, agitando com violência, saiu. É assim, o espírito imundo com violência agitou aquele menino para lá e para cá, para lá e para cá, que o menino ficou meio morto. E muitas pessoas naquela hora, até o próprio pai disse, não, matou o meu filho. Em vez de expulsar o diabo, o espírito, matou o meu filho, mas o menino não estava morto. O menino estava numa condição ali, gente, de meio morto, porque possuído pelas coisas ruins, o corpo físico dele não estava aguentando. Então, o que aconteceu, né? Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que mesmo nas adversidades, nas tribulações, deixe Jesus te levantar. Pega na mão de Jesus, para que ele possa levantar você, para que ele possa tirar você dessa vida que vive com esse espírito imundo. Jesus quer operar o milagre. E aí vem a parte aqui. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, né? A parte, porque nós não expulsamos, não podemos expulsar. E ele disse, esta casta de demônio, né? Não se sai. Não sair com coisa alguma, a não ser por jejum e oração. Mas lá em Mateus e lá em Lucas, se não me falha a memória, Jesus vai falar por causa da fé. Aqui é porque já são várias passagens, mas Jesus fala que é por causa da fé. E quando diz aqui, aí muitas pessoas trazem isso para hoje. Olha, você tem que jejuar, porque se você não jejuar, você não expulsa demônio, mas não é assim que funciona. Você quer jejuar, você jejue. A Bíblia fala de jejum, tal e tal e tal e tal. Nós não vamos entrar nisso para não atrapalhar o devocional. Mas não fique você pensando que você vai expulsar o demônio por causa do jejum, não, porque não vai. Jesus está falando aqui porque ali, naquela época, Jesus era judeu. E Jesus está dizendo, casta de demônio, essa casta de demônio aí, não se sai você só, nem sem você orar e sem você jejuar. Por quê? Porque era a prática dos judeus. Porque ele tinha esses demônios, essas situações como enfermidades. Então, para poder expulsar as enfermidades, curar as enfermidades, eram as práticas deles ali, dos fariseus, daquele povo, era estar jejuando, tanto que sabe o que era que eles faziam? Se assim não fosse, ele expulsava os demônios dos leprosos, né? Eles faziam isso tudo, curava cego, eles não faziam nada disso, mas eles viviam naquela prática tipo um exorcismo. Então eles tinham que jejuar, eles tinham que fazer essas orações como eles faziam para poder sair. Então Jesus aqui ele está dizendo, cumprindo com a lei, que mediante aquela situação ali, era através disso, mas Jesus fala nas outras passagens, por causa da vossa pequena fé.
Porque ele diz, em meu nome, vocês expulsarão o demônio. Jesus não disse que é para jejuar para expulsar demônio, só se eu nunca li, né? Isso. Jesus, ele não diz, você jejue para expulsar demônio, ele diz, em meu nome. Agora, o jejum na prática do cristão é uma prática que a pessoa faz se ela quiser, mas o jejum em si, verdadeiro, não é você se abster de um prato de carne, é você se abster do seu eu. É esse o jejum que agrada a Deus. É das coisas terrenas, é isso que é esse jejum, porque é muito mais fácil eu me abster de um prato de feijão e arroz, né, do que eu fazer o jejum de Isaías 58. Mas essa questão do jejum já não vou entrar aqui. Mas você pode fazer um estudo aí sobre isso, amém? Então, Jesus falou isso para os discípulos. Então, gente, é porque eu tive que pausar 2 vezes aqui. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, o devocional de hoje. Então, que nós possamos ter fé, porque o Senhor Jesus, ele nos deu essa autoridade, amém? Então, fique firme. Se você conhece alguém que tem esses problemas, está doente mentalmente, e muitas vezes você pensa que, porque eu não posso e tal. Não, Jesus lhe deu essa autoridade. E pessoas realmente que precisam ser tratadas, pessoas que têm problemas psicológicos, mas realmente aqui era literalmente demônio na vida desse jovem. E os discípulos não tinham fé para fazer tal coisa. Tanto que depois da morte de Jesus e da morte de Estevão, né? Depois da morte de Estevão foi que os discípulos se dispersaram para poder realmente fazer aquilo que o Senhor tinha designado, não é isso? Que depois ali que aconteceu a morte quando Estevão... porque é aquela coisa, muitas vezes é preciso acontecer algo na nossa vida para a gente se desprender, não é isso? Sair do comodismo. Então, é esse vídeo que eu deixo para vocês. E o próximo que nós vamos ver aqui deixa eu ver aqui para poder... Deixa eu ver que passou aqui. É o maior no reino dos céus. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, fica na paz. Tchau.